Olá, tudo bom? Existe um nutriente muito utilizado em hospitais para pessoas que estão com câncer, que passaram por grandes cirurgias, traumas grandes, queimaduras, que ajudam a melhorar a nutrição das células do intestino. Melhorando a nutrição dessas células do intestino pode ajudar a melhorar a barreira intestinal, diminuir a inflamação, absorção de nutrientes e tudo que está relacionado com isso. Nesse vídeo aqui eu vou te falar qual é esse nutriente, quem pode utilizar, como utilizar para extrair mais benefícios. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem algum problema intestinal, algum problema inflamatório, algum problema de absorção, algum problema na barreira intestinal, algum problema, enfim, né? Com relação à própria constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável. Me conta o que você tem no intestino, qual é a sua dificuldade, para eu poder trazer mais vídeos para te ajudar. Poucas pessoas fazem uma correlação entre problemas de saúde e o intestino, né? Muitas vezes a gente pensa no intestino simplesmente como um órgão para absorver os nutrientes, né, para fazer a evacuação, mas alguns problemas de saúde mais graves podem impactar o funcionamento intestinal também, principalmente o câncer, né? E por isso que esse nutriente é tão utilizado em contexto hospitalar para algumas pessoas, como forma complementar de ajuda, porque quando a gente fala em quimioterapia, por exemplo, todo mundo lembra da queda de cabelo, né? Mas tem um efeito colateral que é ainda mil vezes pior, que tem a ver com a inflamação da mucosa, da boca, do intestino, do trato digestivo como um todo, né? Talvez a gente que nunca passou por isso não pense nisso, mas o intestino é um dos tecidos que mais trabalham no nosso organismo. Ele não serve só para digerir os alimentos, né? Ele absorve nutrientes, ele funciona como uma barreira contra as bactérias, contra vírus, contra toxinas, e ele abriga grande parte do nosso sistema imunológico. Então, para conseguir fazer tudo isso diariamente, a célula do intestino é uma célula que precisa se renovar constantemente. Todos os dias, milhões de células envelhecem e são substituídas por células novas lá no nosso intestino. O problema é que a quimioterapia ela foi desenvolvida justamente para atacar células que se multiplicam rapidamente, né? As células cancerígenas. E isso inclui, infelizmente, não só as células ruins, as células do tumor, mas também algumas células saudáveis. Eu comecei falando do cabelo, né? Que também é uma célula que tem um turnover muito rápido, mas as células intestinais também são muito atacadas. Então, nessas células a gente fala não só das células do intestino, mas do trato digestivo, né? Da mucosa, da boca, como um todo. Então, quando essa renovação diminui, começam a aparecer feridas na boca, dor para engolir, diarreia, dificuldade para absorver os nutrientes e uma perda importante de peso em quem faz tratamento com a quimioterapia. Infelizmente, isso é um efeito colateral que acontece para muitas pessoas. Em alguns pacientes, essas complicações podem ser tão intensas que a equipe médica, em alguns casos, reduz até mesmo a dose da medicação ou interrompe temporariamente a medicação, né, para conseguir lidar com esses efeitos colaterais. Então, foi tentando proteger esse tecido gástrico, intestinal, tão importante que os pesquisadores começaram a procurar substâncias capazes de ajudar o mecanismo a reparar essa mucosa mais rapidamente. E teve um nutriente que chamou a atenção, é desse nutriente que eu tô falando aqui no nosso vídeo. Esse nutriente é a L-glutamina, que a gente chama mais facilmente de glutamina. Algumas pessoas associam a glutamina aos suplementos alimentares, produtos esportivos, em performance. Mas a história dela começou muito antes disso. A glutamina é o aminoácido livre mais abundante que existe no nosso organismo. E realmente, na maior parte do tempo, o nosso próprio corpo consegue produzir a quantidade que a gente precisa de glutamina. Ela também está presente em alimentos ricos em proteína, né? Claro, porque ele é um aminoácido, então carne, ovo, leite, leguminosas normalmente são boas fontes de glutamina e como a gente consome normalmente no dia a dia, a gente já consegue consumir as necessidades, né, necessárias. Então, por que pensar em suplementar, né? Porque tem situações que realmente a demanda por glutamina aumenta muito no nosso organismo. Essas situações normalmente são grandes cirurgias, queimaduras extensas, infecções muito graves, traumas exaustivos assim, para o organismo e em alguns tratamentos como câncer, que foi o que eu comecei falando no vídeo. Então, nessas situações, o organismo entra em um estado intenso de estresse metabólico. É como se várias equipes de reparo começassem a trabalhar ao mesmo tempo. E para funcionar, essas células precisam de um combustível. E foi aí que os pesquisadores perceberam algo muito interessante. As células que revestem o intestino, o enterócito, utilizam grandes quantidades de glutamina durante o seu metabolismo.
Então a hipótese era sempre bem simples. Se essas células estão sendo lesionadas pela quimioterapia, será que oferecer mais glutamina vai ajudar na recuperação dessa mucosa? Então essa pergunta deu origem a dezenas de estudos realizados ao longo das últimas décadas. É uma coisa que vem sendo muito estudada pela ciência mesmo. E alguns resultados foram bastante promissores. Muitas pessoas querem saber também do papel da glutamina para quem tem o intestino permeável. Esse é um termo que cada vez mais vem sendo popular, né, hoje em dia. Muita gente acha que hoje em dia qualquer desconforto é intestino permeável, mas não é bem assim, né? A gente sabe que barriga inchada, gases, constipação, diarreia podem acontecer com o intestino permeável, mas também com outras questões de saúde. E podem estar relacionadas, inclusive, à alteração de microbiota, intolerância alimentar, a síndrome do intestino irritável que eu falei para você no começo do vídeo, doença celíaca, até mesmo o consumo excessivo de ultraprocessados, uma alimentação pobre em fibras, estresse e muitas outras coisas. Então, lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist muito legal falando mais sobre alimentos e intestino e outra falando mais sobre digestão e intestino saudável, onde eu falo mais muitas dessas questões que eu falei aqui para você. Muitos estudos já foram feitos relacionando o consumo da glutamina com a melhora na função da barreira intestinal em muitos pacientes que utilizaram. Então, muitas pessoas vêm utilizando justamente para nutrir mais os enterócitos, que são as células do intestino, e melhorar essas condições. Vale a pena ressaltar que, além da glutamina, a pessoa que tem problemas intestinais tem que ter uma alimentação rica em proteínas de alto valor biológico, tem que ter uma alimentação rica em fibras de boa qualidade, principalmente fibras solúveis, pouco consumo de bebida alcoólica, tem que fazer atividade física. O intestino funciona muito bem quando a gente dá uma atividade física para ele. Tem que ter uma boa noite de sono e tem que ter uma boa hidratação. Tudo isso ajuda no intestino. A glutamina também pode ajudar muito na barreira intestinal, como os estudos estão verificando, mas ela é a cereja do bolo. A gente tem que também melhorar a saúde intestinal como um todo. Ela não é um passe livre para você botar todas as suas fichas nela e não cuidar da sua qualidade de vida e alimentação como um todo. Outra dúvida super comum das pessoas é querer saber, então, que horário é o melhor horário para tomar, qual a melhor dose para usar. Não tem, assim, um horário muito certo, determinado. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar, tem que tomar sempre em jejum, tem que tomar antes de dormir. Isso pode variar de acordo com a necessidade da pessoa, né? Os protocolos variam bastante. Existem pesquisas utilizando glutamina 2 vezes por dia, tem pesquisas utilizando 3 vezes por dia, algumas dividem a dose ao longo do dia. Em determinados estudos, inclusive sobre mucosa oral, pacientes com câncer, o paciente faz bochecho com a solução antes de engolir para ficar mais em contato com a mucosa oral mesmo. Então, não tem um horário mágico, o importante é seguir a dose proposta pelo profissional de saúde para cada situação clínica. Com relação à dose, na maioria dos estudos com adultos, a dose varia bastante, pode variar entre 5 até 30 gramas por dia, dependendo do objetivo e da condição da pessoa. Então, sempre vale a pena verificar qual é a questão, né, necessária a ser tratada, como é o restante da alimentação, quais são as necessidades, para junto com o profissional de saúde verificar qual é o melhor horário, a melhor dose e tudo mais. Vale a pena eu ressaltar para você aqui que esse meu vídeo tem um caráter, obviamente, né, educativo, informativo. Pessoas que estão passando por câncer, estão fazendo quimioterapia, não devem iniciar ou interromper qualquer tipo de suplementação sem conversar antes com a equipe médica que acompanha, tá? Isso pode ser perigoso para sua saúde. Então, vale a pena também falar que se você já tem qualquer problema intestinal, toma algum remédio, está na dúvida da dose, do horário para usar, fala com o seu médico ou seu nutricionista antes de utilizar a glutamina. Apesar de ser um aminoácido que a gente produz no nosso corpo, a gente pega da alimentação, quando a gente fala em suplementação em doses mais altas, vale a pena sempre falar com um profissional de saúde que te acompanha aí na sua cidade. Me conta se você já utilizou a glutamina, qual foi a dose que você utilizou, quais foram os benefícios que você teve. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui com o canal. E compartilha com quem você acha que vai se beneficiar. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui. Até a próxima, tchau, tchau!